Bom dia, crente! Quartamos aqui, já estamos no meio da semana. Bem-vindos à nossa Manhã de Sabedoria. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, porque nós sabemos que a vida do crente não é fácil. E para vivermos uma vida em abundância, nós precisamos obedecer o que a palavra diz, nos enchermos da palavra. Meus fofos, minhas fofas, lembra que ontem eu comecei o Salmos 34, mas como eu disse lá na segunda-feira que eu queria que essa semana fosse rapidinho, nós não terminamos o Salmos 34. Então nós vamos terminar ele aqui hoje na quarta e ver o que Deus tem para nossa vida. Lembra que ontem eu dividi o Salmo em três partes. Primeiro, nós precisamos saber, o Salmo 34 mostra quem Deus é. Em segundo, como nós agimos, sabendo quem Deus é. E agora, independente das circunstâncias, Deus continua sendo Deus, sendo quem Ele é, Ele não muda. Nós paramos no versículo 15, e lá no versículo 15 diz assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos ao seu clamor. Como que a gente pode achar que a gente ora, que a gente pede a Deus e Ele não está ouvindo? Você é a pessoa que obedece a Deus? Você é a pessoa que ama a Deus? Você é a pessoa que obedece a palavra? Como que você pode achar que Deus ele não tá te ouvindo? Nesses últimos dias, eu tenho tido um problema com a fé. Em uma área da minha vida, eu não consigo confiar em Deus, eu não consigo descansar, eu sempre tenho que fazer alguma coisa. E Deus, ele tem me mostrado que Ele quer me levar para um outro nível de fé, mas para isso eu preciso descansar, eu preciso confiar. Ele sabe o quanto o meu pedido, o quanto a minha situação é importante. Domingo eu gravei uns stories e eu falei que eu tive um problema com uma pessoa e eu acabei falando demais para essa pessoa. A pessoa nem era amiga minha, nem era íntimo. A gente tava fazendo um negócio e essa pessoa desistiu do negócio, eu ia perder dinheiro e ela tava falando que acontecia uma coisa que eu não fiz e eu falei, meu Deus, por que isso tá acontecendo? E eu fiquei muito brava, eu acabei brigando com as pessoas ao meu redor, eu acabei brigando com essa pessoa, falando coisas que não deveriam falar. Lembra que ontem nós falamos, quer viver bem? Aparta tua língua do mal, teus lábios te falaram o engano. Só que o que quer obedecer a palavra, o que quer cumprir princípios, não é aquele que nunca vai errar. Mas é aquele que erra e não fica no seu erro. É aquele que erra e se arrepende e procura buscar melhorar cada dia. E depois de eu ter falado daquele jeito e ter ficado tão nervosa, eu fui lá, o Espírito Santo incomodou meu coração e falou, você é uma pregadora. Você tá falando da minha palavra. Como que eu vou falar? Como que você vai influenciar outras pessoas agindo assim? Não, mas quando nós decidimos obedecer, como diz o Senhor Jesus, se alguém te der um tapa, dê a outra face. Por quê? Porque Deus é ruim? Porque Deus quer que você sofra? Não, porque Ele sabe o futuro. A gente podia ficar brigando aí por muitos anos, eu ficar com raiva dessa pessoa, essa pessoa ficar com raiva de mim, essa pessoa nunca mais ouvir, fechar as suas portas para nunca mais ouvir da palavra, olhar para mim pregando aqui, falando aqui no vídeo e falar, meu Deus, quem que é essa pessoa? Ela só tá mentindo, ela só quer pregar ali, só quer se aparecer. E aí, acabar fechando as portas para o evangelho, apesar de ser uma pessoa cristã também, mas fechar as portas. E eu não quero isso. Eu quero que eu quero sempre deixar as pessoas com uma palavra boa. E eu tive que ir lá e pedir desculpa. Falar, olha, desculpa, eu não deveria ter falado daquele jeito, eu não deveria, apesar de eu estar certo, apesar de eu não ter feito nada errado, eu fui lá e pedi perdão, porque eu quero obedecer a palavra. É eu que cumpro a palavra, não é as outras pessoas. Eu quero obedecer o que Deus está falando para mim. Eu quero cumprir o que está escrito aqui. E eu tive que pedir perdão. E aí, lá no domingo, a pessoa me mandou mensagem e falou, não vou desistir do negócio, vou ficar com o negócio, porque sabia que eu não tinha culpa do que tinha acontecido, eu não fiz nada de errado, eu agi de boa fé, eu mostrei tudo, enfim. A pessoa fechou o negócio e acabou dando tudo certo. Eu tava brava, eu tava chateada porque eu ia perder um dinheiro relevante pra mim, mas eu falei, não,
E a gente não quer confiar em Deus, a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. Eu entreguei para Deus, eu falei, não, Senhor, tá aí, beleza, eu não tô entendendo, eu não quero fazer, tô obedecendo assim, contrariado, mas eu vou obedecer. Só que Deus, ele só vai ser o nosso advogado, ele só vai nos defender quando a gente não se defender. Então eu entreguei nas mãos dele, fiz a minha parte e Deus abençoou. A face do Senhor estão contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então não pense que as pessoas que estão fazendo mal, não pense que as pessoas que querem o seu mal, estão fazendo armadilhas para você, vão ficar vivendo e nada vai acontecer. Porque o Senhor está com os olhos sobre ela. A Bíblia diz lá em Provérbios que o mal, ele tem prazo de validade. Ele, lá no Salmos 37, fala que o mal, a pessoa maldosa, ela vai ficar na terra, mas logo vai desaparecer. Você só precisa confiar em Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Sempre, sempre, por favor, se você quer confiar em Deus, lembra sempre desse versículo. Nos momentos ruins que você tiver, nos momentos que você não está entendendo nada, fala a palavra, tome posse da palavra, fala ela na sua vida. Os justos clamam e o Senhor os ouve e o livra de todas as suas angústias. Puxa na sua memória quantas coisas você já passou, quantas vezes você passou por apuros e Deus te livrou. Perto está o Senhor, que tem coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Não se ache melhor do que os outros, não seja orgulhoso, tenha sempre um coração pronto para obedecer a Deus, tenha sempre um coração humilde. Senhor, eu não sou nada. Senhor, para onde irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, eu não consigo fazer nada. Se o Senhor não for comigo, eu dependo totalmente do Senhor. O Senhor ama um coração quebrantado. O Senhor ama a pessoa que está contrito de espírito, porque ele depende somente do Senhor. De novo, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Deus, ele tem até cuidados nas coisas mínimas, e nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Deus é o nosso advogado. Nunca se esqueça, nunca queira fazer justiça com as próprias mãos, mesmo que você esteja sendo injustiçado, mesmo que você está sendo caluniado, mesmo que as pessoas estão contra você, você não está entendendo, mas deixa na mão de Deus, porque é Ele quem vai fazer a justiça. O Senhor resgata a alma dos seus salvos. O Senhor resgata almas dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Vamos terminar essa quarta, já quase encerrando a semana, indo para quinta-feira, e confiando em Deus, que Ele quem vai cuidar de nós. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a sua vida.